passando aqui no começo do vídeo para avisar para vocês me seguirem no Instagram, que lá eu posto muitas coisas legais, assim como no YouTube, e também uma prévia das coisas que eu vou lançar no YouTube. Bom, pessoal, hoje eu tô um pouco decepcionado, porque como vocês sabem, em alguns dias atrás eu tinha feito um resumo de Carros 1 para vocês, e eu com minha boca suja sem lavar uma semana, fui lá e falei isso aqui para vocês. Vamos fazer o seguinte aqui então, vai. Se esse vídeo bater 5 likes, repito, 5 likes, eu vou fazer um resumo de Carros 2, vai. E o que aconteceu? Minha vida é tão injusta, por quê? Mas promessa feita é promessa cumprida. Então, vamos começar para acabar com isso logo. Pare um pouquinho aí, que eu não preciso nem dizer o que você tem que fazer antes, né? Já senta uma cadeirada de respeito nesse like, hein? A mesma cadeirada que o Datena deu no Marçal. Você não é homem nem pra fazer isso. Você não é homem. Datena. Olha, vai. Não! Inscreve no canal também, hein? Pensa que eu não percebi? Tô de olho em vocês. Já pega sua pipoca aí e vamos começar aqui o resumo de Carros 2. E Michel, por que você está passando por esse sofrimento? É muito simples, meu jovem. É porque vocês não vão querer assistir Carros 2. Vocês vão sofrer assistindo esse filme. Então, para tirar vocês desse sofrimento, eu resolvi fazer um resumo para vocês não passarem pelo sofrimento que eu tive que passar na minha infância. Curiosidade inútil. O ano que esse filme saiu foi em 2011. E adivinha o ano que eu nasci? E só por eu ter nascido no mesmo ano que esse filme porcaria, vocês acham que eu vou ficar elogiando ele pela questão de nostalgia? É claro que não. Assim, não que o filme seja uma completa carniça porcaria que ninguém vai assistir nem por alguns segundos. Não, o filme tem as suas partes muito da hora, hein? Por incrível que pareça, que eu vou comentando aqui. Bom, agora vamos para o resumo. E sejam muito bem-vindos a mais um Play o Marco. O filme começa no meio do mar. É então que nós somos apresentados a Finn eu não sei o nome desse cara, não vou conseguir saber escrever isso na legenda. Então, pra não precisar ficar colocando um monte de gíria na legenda, eu vou colocar ele como nome de Míssel, tá legal? Míssel estava procurando um infiltrado numa organização. Então que eles são barrados por um navio gigante. Míssel aproveita e consegue se infiltrar na base secreta. Lá dentro ele encontra um dos vilões secundários desse filme, Professor Zunda. E junto com ele, vários caos estavam se reunindo. Então que lá ele consegue tirar fotos de um tipo de câmera. Então ele foi tentar chegar mais perto para ouvir a conversa deles. E um carro desse tamanho, com esse peso se movimentando no ar desse jeito? Que mentirada da p***. Isaac Newton nesse momento deve estar chorando sangue do banho. E parece que aquele agente secreto que estava infiltrado não saiu muito vivo dessa. Então apenas pela sombra todo mundo descobre que o míssil estava ali de olho. Então agora o míssil tem que fugir. Ele derruba o cara na água. F. E depois de tanta perseguição feroz, ele é encurralado e decide se jogar na água. Afinal de contas, ele é um espião. Então Míssel aproveita que quase foi atingido por um míssel, literalmente. Ele aproveita e foge à própria morte. E olha, eu sei que eu deveria estar falando disso desde o começo do filme, então eu já vou começar a fazer crítica aqui. O filme foi de corridas super iradas da Copa Pistão pra um filme de espionagem com carros usando pneu pra bater em outros e... Pixar, o que aconteceu com vocês? Vocês estavam fumando alguma coisa? O que tá acontecendo? Porque do nada, baixa um foda-se na cabeça da Pixar e manda isso. Mas o motivo, na verdade, é que na época estava tendo muito popular esse negócio de filme de espionagem. Só que isso não faz o menor sentido. Pois bem, a partir do momento em que você cria a proposta do filme e quer fazer uma sequência, as pessoas vão ficar animadas para ver a sequência com a trama principal do primeiro filme, só que com ideias novas, só que contendo a principal trama do primeiro filme, ou seja, corridas. E olha, Pixar, eu não sou especialista, mas você não pode ficar trocando assim a principal proposta do filme que todo mundo ama, só para trazer uma nova que ninguém vai gostar. E eu sou o principal a saber que no mundo das animações não pode ter lógica. E a graça é não ter lógica. Mas poxa, Pixar, aí você tá pedindo pra tomar uns belos tapas na cara, né? E o pior de tudo, que a trama do filme parece ser boa, só que ela parece que não foi construída muito bem pelo roteiro, que infelizmente estragou tudo. Mas lá pro final do resumo eu continuo com esse negócio. Ah, e tem outra coisa que vai piorar esse filme em 300 e 500%. O personagem principal da trama de Carros gira em torno do McQueen, né? Mas adivinha quem que eles botaram pra ser o personagem principal desse filme? Quem nos impedirá agora? Mate! Toma! É sério, eu não tô brincando, vai ser o Matt mesmo. Ou seja, com a trama do início e mostrando o Matt agora como protagonista, você já imagina tudo que vai acontecer nesse filme. Mas lá pra frente a gente continua com isso. Matt queria ajudar um carro que estava todo ferrado na estrada e decidiu voltar pra Radiant Springs com ele.
E na volta pra casa ele descobriu que o McQueen voltou também. É que ele tinha voltado de uma viagem da Copa Pistão. Ele tinha ganhado a sua 4ª Copa Pistão. E a Pixar nem teve culhão de mostrar ele ganhando essas copas. Então os dois se cumprimentam e vão até um museu do Doc. E aí então a gente vê a maior cagada da Pixar nesse filme, na minha opinião. Porque pra quem não entendeu, o Doc morreu. Por causa que o dublador na época tinha morrido. Mas poxa, o Doc é o personagem mais importante da franquia inteira. Ele que fez o McQueen não se tornar mais aquele panaca que ele era. E a morte dele deveria ser algo impactante, algo que machuque. Claro, não precisa mostrar como ele morreu. Nesse filme eles poderiam apenas fazer o McQueen, sei lá, tentando superar o luto. A cidade tentando superar o luto do Doc ter morrido, alguma coisa assim. Mas não, a Pixar prefere ficar focando na maravilhosa organização de tranqueiras, em vez de focar na morte do melhor personagem dessa saga. Mas voltando para a história do filme, agora que o McQueen finalmente chegou de viagem, esperando o verão inteiro para isso, ele finalmente tem um tripinho com o Matt para se divertirem. Depois de um dia muito longo, o Matt fica meio decepcionado, porque ele queria passar mais tempo com o McQueen, mas aí o McQueen quer ficar com a Sally no restaurante. E só pro Matt não ficar sozinho e sem o McQueen, ele vai lá e pega o lugar de outro cara para ser o garçom do restaurante só pra ficar perto do McQueen da Sally. É muito ganancioso. Então que na televisão a gente é apresentado a um outro personagem que vai ser muito importante, chamado Miles. Miles Eixo de Roda. Ele há muito tempo atrás teve uma ideia idiota de tentar ser o primeiro carro a dar a volta ao mundo apenas com 1 litro de combustível que ele tinha. Mas é claro que essa ideia de Jerico não deu certo. Então depois de alguns meses a gente vê que ele escapou da morte com ele criando uma gasolina nova com elementos naturais. Então ele vendeu todas as companhias e se remontou para um carro elétrico. E também ficou procurando toda a sua vida uma nova fonte de gasolina limpa. E então ele conseguiu isso. E para mostrar ao mundo que esse combustível é capaz, ele criou um campeonato com os maiores corredores de cada país, convidando os maiores corredores de cada país para o Grand Prix Mundial. Ah, que inclusive essa nova gasolina dele renovável com fonte limpa se chama Alinol, beleza? Então no programa de TV que estava passando, a gente também é apresentado ao Francesco, que ele vai ser basicamente o rival do McQueen aqui. Parece que esse pessoal da Alinol já tinha chamado o McQueen para essa corrida, mas infelizmente agora que ele tinha conseguido acabar de ganhar a sua 4ª Copa Pistão, ele preferiu descansar um pouquinho. Então o Francesco aproveita e fica tirando sarro do McQueen por isso. Então o Matt foi tentar defender o McQueen, ligando direto pra eles e jogando um monte de coisa na cara do Francesco. Começa uma briga do caramba, um monte de gente começa a entrar lá dentro do restaurante. Até o McQueen e a Sally começa a ver. Então lá dentro o McQueen conversa com o Francesco e aceita o desafio dele. E infelizmente ele vai ter que levar o Matt junto. Então acho que tá na hora da gente viajar, não é mesmo? Então o McQueen com seu design mais da franquia, e junto com o Matt e os outros eles pegam um avião. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Então McQueen e os outros finalmente chegam no primeiro local onde vai ser a primeira corrida do Grand Prix, que é a cidade de Tóquio. Quem vota no mangá fazer uma loja de McQueen dessas em Sorocaba? Ajuda nós aí, mangá. Então o Grand Prix faz uma festa para todos os carros para se conhecerem melhor na corrida, para aí sim, no dia seguinte, eles estarem novos e prontos pro combate. Então o McQueen finalmente conhece o Francesco a sós, tirando que o Matt estava ali atrapalhando tudo como sempre, e o McQueen já cria o ranço do Francesco só de conversar com ele uma vez. Então o Eixo de Roda vai a pouco apresentando cada carro da corrida. Mas aí que tá, aquela trama do começo lá de espião, cadê? Gente, tá bem aqui. Então que se filtrando na festa, ele vai lá e conhece a Holly. Holly Caixa de Brita. Tá curto o nome, né? Vamos chamar só de Caixa de Brita, beleza? Então o Mr. pergunta pra Holly o que eles conseguiram descobrir daquelas imagens que ele tirou de uma câmera. Mas no final eles não conseguiram descobrir o que a câmera faz e nem pra que eles querem essa câmera. Mas de fato, o importante é que tem um americano infiltrado na festa também. E que ele conseguiu tirar a foto do cara que controla toda essa organização. E o míssil vai ter que receber essa imagem. Mas como o mundo não é feito de flores e nada nessa vida é fácil, sabe aqueles caras do começo tentaram matar o míssil? Então eles também estão na festa, só que eles não sabem que o míssil morreu. Ou seja, se eles virem o míssil ali, toda a missão vai estar comprometida por causa dele. Então ele coloca a mulher pra ir atrás do cara pra pegar a imagem. Então a gente volta pro Matt, que não tá fazendo nada demais, só tá pegando algumas comidas como wasabi. Eu nunca comi essa coisa, mas eu já vi youtubers que comeram e não tiveram um final muito feliz. E o Matt confundiu wasabi com sorvete de pistache. Ai, ai. Então que bem na hora do McQueen se apresentar, adivinha? E não bastando acabar com a entrada do discurso do McQueen, ele vai lá e solta óleo no chão, que isso é uma analogia de que ele se mijou. Então o Matt vai lá no banheiro pra se limpar, e ele vai no mesmo banheiro que o agente filtrado tava. Então começa uma briga do caramba lá dentro, o agente americano acaba ficando enrascado, e no seu último suspiro ele deixa aquela imagem do cara que controla a operação naquele lugar do Matt. Ah, a Caixa de Brita também fica conformada por entrar no banheiro masculino. Eu não sei porque ela fica conformada, sendo que esses carros nem tem
né? Então a caixa de brita acha que o Matt é um espião. Tadinha. Então o Matt decide ir com ela e marcar um outro lugar para mandar aquela imagem. E o Matt tava achando, na verdade, que tava saindo pro encontro. E o agente americano não teve, pelo jeito, um final muito feliz, né? Mas graças a isso a gente consegue descobrir o que aquela câmera faz. Ela faz com que o combustível aninol do carro simplesmente faça o carro explodir. Ah, e também F, porque a gente americano acaba sendo morto no processo. E o pior de tudo que graças a esse cara aqui, esses tranqueiras já sabem quem que tá com a foto. Ou seja, agora o Matt virou a última bolachinha do pacote e todo mundo vai querer ir atrás dele pra... Não, pera, isso pegou muito errado. Olha, vamos voltar pro resumo, tá? No dia seguinte... Pelo menos finalmente vai começar a corrida do Grand Prix. Então, lembra eu falei antes lá atrás que o filme tem suas partes boas? Melhor vocês aproveitarem que essa é a melhor parte do filme. Os pilotos vão para os seus lugares. Enquanto a corrida vai acontecendo, todo mundo do McQueen tá nos boxes ajudando ele. Enquanto isso, o Missile e a caixa de brita estão de olho no Matt pra ver quando que ele vai entregar a foto, sendo que ele nem sabe que ele tá com essa foto. Mas vambora que a corrida continua. Agora chegamos na pista de terra onde McQueen é superior. E humilha o Francesco de uma forma linda, meu irmão, mais linda. Isso é papo de E graças à pista de terra, a Francesco acaba ficando em último. E eles passam também por uma ponte muito bonita. E olha esses ângulos de câmera, meu irmão. Mas tudo que é bom dura pouco, porque infelizmente a gente volta pra maldita trama do agente secreto. Ah, Pixar, vai a merda. Então que esses tranqueiros acabam usando a câmera para interferir na corrida e explodir vários carros. Claro, não matar, apenas explodir o motor por algum motivo. E os tranqueiros descobrem que o Matt estava ali nos blocos. E é claro que foram atrás dele. Mas ainda bem que o nosso míssil ajudou. E ao mesmo tempo o Matt estava procurando a caixa de brita. E aí o Matt, vendo a luta do míssil, ele fica falando um monte de porcaria e acaba atrapalhando a corrida do McQueen. E adivinha? O McQueen perdeu! Olha só, como eu odeio o Matt. Então o McQueen fica jogando um monte de coisa na cara do Matt e fala que não precisa mais da ajuda dele. Eu cometo erros. Eu não sou como todos vocês. Eu sou mais forte, mais esperto e eu sou melhor. Então o Matt, percebendo a burrada que ele fez, ele decide voltar pra Radiant Springs. Mas os tranqueiros acabam perseguindo ele e Missile acaba tendo que interferir e levar o Matt com ele no jatinho particular. E no meio disso acaba tendo uma perseguição que, sinceramente... Então McQueen fica triste pelo Matt ter ido embora. E... como é que ele escreveu isso? Então lá dentro do jatinho em particular, eles finalmente conseguem pegar a foto e descobrir quem é o líder da organização? Sim e não. Porque não aparece em si o rosto dele, apenas um motor bem velho. Então Missile diz que ele tem um amigo que sabe muito bem dessas peças e sabe onde encontrar esse cara, seja lá quem for. Então eles vão para Paris e lá eles conhecem esse carrinho feio pra diabo. Na verdade, quem vendeu as peças para esse cara aí da foto foi ele mesmo. Só que ele nunca conheceu o cara porque ele nunca demonstrou o rosto, mas ele foi o melhor cliente dele e comprou todas as peças. E ele fala que descobriu que esse cara da organização principal pode estar em uma reunião em Porto Corsa, na Itália. E adivinha, a próxima corrida também vai ser lá. Ou seja, o Matt vai ter que se filtrar naquela festa de caminhão e tentar descobrir o máximo de informações possíveis. Mas pera aí, se o Matt vai ter que ser espião, eu também vou ter que me vestir a caráter. Pera aí, só um minuto. Pronto, agora sim. Chegando em Porto Corsa, Matt consegue se filtrar lá dentro do cassino. E olha só, o professor Zundap também está aqui. Mas infelizmente, o chefe da organização não pôde comparecer e tive que fazer uma chamada por vídeo. E o plano deles é basicamente fazer com que o Alinol seja uma porcaria para todo mundo voltar para gasolina. Mas quando voltarem para gasolina, só os tranqueiros têm gasolina e eles serão os carros mais poderosos do mundo. É, bem genérico. Então os tranqueiros com a câmera vão lá e acabam com a corrida toda. O Missile até tenta impedir, mas ele acaba sendo capturado. E a caixa de brita também foi capturada. Olha só que legal. Mas pelo menos a gente pode contabilizar coisas muito boas aqui. Os ângulos de câmera que são maravilhosos, como mencionei lá atrás. E também do McQueen finalmente ter vencido uma corrida. Tudo bem que ele ganhou 4 Copas Pistão, mas pelo menos pela primeira vez a gente vê o McQueen ganhando uma corrida de fato. Até porque os 4 Copas Pistões eles nunca mostraram o McQueen ganhando. Assim que a corrida acaba, a equipe de roda não permite obrigatoriamente ser o combustível aninol para as corridas, porque ele não quer que nenhum carro mais se machuque. Mas tem uma única pessoa que quer usar combustível aninol na última corrida. E adivinha quem é? Claro que poderia ser o McQueen. Quem mais se esperava que seria? Ou seja, se o McQueen vencer a última corrida usando combustível aninol, o mundo inteiro vai ver que eles estavam errados e o mundo inteiro vai começar a usar combustível aninol. E o plano dos tranqueiros vai por água abaixo. Ou seja, agora o plano principal dos tranqueiros é eliminar o Relâmpago McQueen para que ele não vença a última corrida. E o Matt, que é desastrado pra caramba, acaba disfarçando o seu próprio espaço. Todo mundo lá começa a tentar metralhar geral. Estamos enrascada, Matt, mas não tem problema, porque eu trouxe alguém aqui que sabe atirar. Fogo neles!
Então com a ajuda do Shadow, o Matt consegue sair de lá e vai direto até onde o McQueen tá para tentar avisar ele que vão matar ele. Mas antes de conseguir avisar o McQueen, ele é capturado. Então o Matt acorda e a gente acaba indo parar em Londres, onde vai acontecer a última corrida. E o Finn e a Caça de Brita também está aqui. E mais especificamente, estamos dentro do relógio mais famoso de todos os tempos. E quanto mais tempo passa do relógio, menos tempo eles têm de sobreviver. Mas antes de serem esmagados, os vilões deixaram bem claro que querem que o Matt avise de camarote a morte do McQueen. E todo mundo que tava em Hit Springs vai direto lá pro McQueen avisar que o Matt não chegou na cidade. Agora todo mundo tá procurando o rapaz. Mas por enquanto o McQueen tem que se preocupar com a corrida. E é nessa hora que nosso ídolo vai ser explodido. Só que não, por algum motivo, a câmera ela não conseguiu explodir o McQueen e o cara pelo jeito errou a mira. E eu só queria dizer que cara mais burro. O McQueen nem parecia que tava tão rápido. O cara literalmente tava com a câmera em cima dele e não conseguiu fazer ele explodir, pelo amor de Deus. Não é à toa que tranqueira também. Merecem sofrer lá naquela porcaria de ferro velho. Mas eu, como garoto de bem, eu não vou reclamar. Mas não tem nenhum problema, porque os tranqueiros eles têm um plano reserva, que é colocar uma bomba no boxe do McQueen. E quando ele chegar lá, Em vez de fazer cachau, ele vai fazer cabu! então o Matt consegue escapar e vai direto até os boxes onde estava todo mundo, o pessoal do McQueen. E olha só que ideia genial os tranqueiros tiveram. Porque na verdade, a bomba não está exatamente nos boxes. É, agora tá. Porque eles sabiam que o Matt ia ser tão burro, mas tão burro, que botaram uma bomba dentro dele para explodir quando ele chega lá. Por isso que eles facilitaram a fuga dele. E como sempre, a Disney forçando a H odiar o Matt, né? Ai, ai. Ah, e também o Finn e a Caixa de Brita conseguem escapar do relógio e vão direto atrás do Matt. Então o McQueen chega bem na hora que o Matt apareceu lá nos boxes e vai correndo atrás dele. E a Caixa de Brita vai ajudar o Matt. Enquanto isso, o Finn vai atrás do Professor Zundap. Então o Matt, por ter corrido muito para fora da pista, o sensor que ativava a bomba não captou o sinal. Ou seja, o Matt conseguiu não ter um tempo para descansar e todo mundo lá reunido para tentar tirar a bomba dele. Mas é claro que os tranqueiras iam aparecer e ia começar uma luta épica. Ah, e o Matt metendo porrada em carro treinado. Carro treinado, só essa frase já é maluco, né? Carro treinado. Então o Matt finalmente entendeu tudo o que estava acontecendo e vai atrás do culpado de tudo isso. Até porque essa bomba que o Matt tá, ela só é desativada ao comando de voz. Ah, e o McQueen vai junto com o Matt, eu não sei por que raios o McQueen tá indo junto. Então eles chegam lá onde estava a Rainha Elizabeth e o Matt conta tudo o que tá acontecendo. Agora está na hora do plot twist. Segura na cadeira aí, pessoal. Nem o Naruto tem um plot twist tão perfeito assim. Porque o cara que controla toda essa organização e fez toda essa loucura para esse filme existir foi o Miles Eixo de Roda. Sim, o criador da Linol. E como o Matt descobriu isso? Bom, ele viu que os parafusos da bomba tinham o mesmo parafuso do motor que ele tinha visto o líder da gangue usando naquela gravação. E o plano dele era criar essa alternativa de gasolina, e enquanto todo mundo estiver usando esse novo combustível achando que ele vai ser maravilhoso, ele vai lá escondido e comprar todas as empresas de petróleo do mundo. E aí ele vai estragar, não para ele ser uma porcaria, e quando todo mundo voltar para a gasolina, ele vai ser rico pra caramba, porque ele vai ser dono de todas as empresas de gasolina do mundo. E eu queria dizer que esse cara teve um ótimo plano. Então, para provar de fato que o Eixo de Roda é o culpado de tudo isso, ele quase se mata junto explodindo. Mas no segundo que faltava, o Miles Eixo de Roda arregou e falou para desativar a bomba. E ele foi preso, como sempre. E eu só queria entender uma coisa, pessoal. Como é que a porcaria do Matt ficou inteligente de uma noite para outra? Na corrida lá do McQueen, da primeira corrida lá na noite, em Tóquio, ele ficou falando um monte de asneira e fez o McQueen perder. Sendo que ele sabia muito bem que o microfone estava ligado e sabia muito bem que o McQueen estava ouvindo. Ou seja, ele estragou a corrida do Relâmpago aquela e perdeu pro Francesco de propósito, porque o plot em si ele foi interessante, só que o problema é como esse plot foi apresentado. Claro, para alguém que não sabe diferenciar sorvete de pistache com wasabi, que é uma porcaria, conseguiria saber a semelhança de um parafuso da porcaria da bomba que ele estava implantado para gravação de um motor que ele nem viu pessoalmente. Ai, caramba, essa parte eu falei com raiva dessa vez, hein? E como todo mundo foi preso no meio da corrida, não deu para todos os corredores terminarem a corrida. Ou seja, todo mundo resolveu terminar a corrida em Agente Spring. E todo mundo, incluindo o Matt, termina correndo e termina a corrida com feliz para sempre. Muito obrigado, Deus, por ter acabado este manicômio ambulante chamado Carros 2. E com as primeiras impressões, esse filme não vai ser muito amado pelas pessoas. Mas se você apertar o botão de se inscrever, você vai ganhar muito mais do que assistir esse filme. Então é isso, pessoal. Eis aqui, terminamos o resumo de Carros 2. Um filme com uma ideia muito boa,
só que ela não foi aproveitada no seu máximo. E ela também está a continuação do Carrozão, é sacanagem. Se ela fosse considerada como apenas um episódio filler, as pessoas iriam aceitar muito mais esse filme hoje em dia. Então, dito isso, na minha opinião, e acho que a opinião de todo mundo que assiste esse filme não merece ser considerado como uma continuação e sim um filler. Ou seja, esse aqui é Carros 2 e esse aqui é apenas um filler, beleza? E agora chegou a grande hora de dar nota pro filme. O filme, por um lado de nostalgia, que é um que eu mais assistia quando era criança, e por ter nascido no mesmo ano que eu, talvez eu deixaria ele com uma nota 6 que diverte. Mas pela questão da história não ter sido aproveitado no seu máximo, Matt ser protagonista, terem colocado uma Queen dentro desse filme só como figurante, porque vamos ser sinceros, se uma Queen tivesse nesse filme, eu não botaria fé que isso é um filme de carro. Obviamente, sem uma Queen, esse filme daria pra me dar tranquilo. Ele só tá aqui de verdade pro pessoal realmente sentir vontade de assistir esse filme. Porque eles veem na primeira impressão que só o Matt tá na capa e ele é o principal, ninguém vai querer assistir. Mas pelo menos a animação do filme é uma coisa muito boa. Inclusive os posters que mostravam o filme lá no passado. E são muito bonitos e detalhados. Assim como a questão técnica desse filme. Então, com tudo isso em mente, eu deixaria o filme com uma nota 4. E olha que eu tô sendo muito generoso, porque eu já conheci gente por aí que deu nota 2 e nota 1 pro filme. Então pode-se dizer que eu até fui generoso com Carros 2. Apesar disso, você ainda me divertiu um pouco. Orgulhe-se. Eu conheço a sua força. Com tudo isso em mente, eu tenho a imagem certinha para simbolizar o que é esse filme. Exatamente essa imagem que simboliza Carros 2. Um filme todo bagunçado, cheio de explosão e vários personagens nada a ver no meio de tudo isso. E por que tem 1, 2, 3 Guidos na mesma imagem?